Bem, boa noite. Com alegria, mais uma vez nos reunimos aqui no templo da Congregação Evangélica Luterana Paz, São Miguel do Oeste. Fazemos parte da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nesta semana especial maravilhosa, em que lembramos os 503 anos da Reforma Luterana. Bem-vindos todos que estão nos assistindo ao vivo neste momento, que estão entrando, que estão chegando. Vou reafirmar mais adiante a saudação também. Reafirmamos também todos que nos assistirão futuramente também. Aproveite esse momento especial em que queremos conversar um pouquinho mais. Igreja em grupos, Livreto do PEN, Programa de Evangelismo e Mordomia da nossa igreja. Hoje então que nós queremos conversar sobre o estudo número 5, propriamente Filipenses capítulo 3, e fazer um pequeno link com a Reforma Luterana, essa semana que estamos vivendo. Maico, fica estranho dar uma boa noite, né? Puxa, pode puxar. Boa noite. Nosso gaiteiro aí, gaita afinada, um detalhe. Primeira mão hoje, então. Maico, bem-vindo, tá? Bom, estamos juntos. Fernanda, vira o microfone lá. Isso, só vira ele para cá que ele consegue. Boa noite. Boa tarde, bom dia. Depende da hora, né, que vão estar assistindo futuramente, né? A Nanda, então, no ukulele, já achou a página? Página 47, ela pediu agora, estudo 5, página 47. Deise, dá o teu boa noite, Deise. Boa noite. Que legal. Bom, sempre temos nossos músicos e cantores de plantão. Jailson, dá o teu boa noite também. Boa noite. Kriser, primo do Itamar Kriser? Primo, direto, assim? Primo. Papo reto, que legal. Ele está trabalhando lá em Camaquã, onde eu comecei meu ministério. Ele está hoje trabalhando. Meu amigo de infância. Amigo de infância, melhor ainda, né? Que legal, cara. Gente boa, ele me passou uns hinos. Falando em hino gauchesco, eu ia falar agora, ele me passou algum material que a gente está usando em setembro. Nós, nos bastidores aqui, tivemos uma ideia, não sei se boa ou não. Por que não? Hino de Natal gauchesco? Por que não? Vamos tentar. Já que o mês de setembro é tão especial com as músicas, a galera gosta e faz é um diferencial. Vamos pensar nisso, na possibilidade de fazermos isso. Já é um desafio lançado aí. Ao vivo, cara. Não podemos fugir agora. Nilza, tem o teu microfone ligado, dá o teu boa noite aí também. Nos bastidores. Boa noite a todos. A Nilza, então, ela está observando, gente. Todos vocês, deem sua saudação, um oi, um olá, sei lá como quiserem. Digam o nome e a cidade de onde estão assistindo. A gente compartilha, porque às vezes não aparece para nós a galera que simplesmente curte, porque são muitos que curtem, né? Então, quem gostaria de ter a sua participação, até mesmo com a pergunta, se for o caso, pode lançar uma pergunta aí. Me reservo o direito de não responder se eu não souber, tá? Então, lancem, tragam seus questionamentos mais adiante. Hoje é mais focado a reforma, mas mais adiante a gente pode trabalhar outros assuntos também. A gente ter esse papo aí, esse diálogo, né? Nós aqui na igreja, nesta live, e vocês nas suas casas, onde quer que estejam, no seu trabalho, de repente, que possibilite ter essa participação especial, né? Dê um oi, o seu oi, o nome e a cidade, o lugar de onde está falando. Fazemos questão de compartilhar isso com vocês no decorrer do estudo, da live, da conversa, oração e no estudo. Esse é o nosso tripé que a gente está montando aí sempre, né? Estudo da palavra, é claro. Então, no meio a gente dá um alô, um oi para o pessoal que está participando com a gente daí. Logo mais faremos isso. Então, começamos cantando um dos hinos que eu mais gosto. Em Jesus, amigo, temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Quem quiser acompanhar em casa, gente, tenta acompanhar cada um do seu jeito aí, do jeito que consegue. Louvai ao Senhor, 103.
Louvai ao Senhor, 103. Vamos lá então, com vocês. Desculpa estar andando aí no meio, tá, gente? Estava dando microfonia, estava tentando tirar isso aqui. Muito bem, gente. Como falamos antes, bem-vindos todos, bom estarmos juntos mais uma vez. Faço um pedido, vou fazer 2 pedidos já logo no começo. Primeiro um aviso e depois um incentivo aí para quem está assistindo ao vivo. O aviso é o seguinte, gente. Sábado que vem, nós teremos os cultos presenciais aqui na nossa congregação, isso é depois da manhã, né? Às 3 horas nós teremos o culto presencial mais voltado à reforma, onde eu peço para todos os membros da nossa congregação que estão assistindo, venham à tarde às 15 horas, porque à noite, às 19 horas, teremos o culto de confirmação de 13 confirmandos. Então esse culto vai estar relativamente cheio, com lotação máxima, vamos dizer assim, diante da pandemia. Então eu incentivo a todos, membros, visitantes, amigos, venham à tarde, né, no culto da tarde, porque à noite nós já estamos com a lotação do templo aqui no limite, tá? Segundo ponto, todos que estão nos assistindo, acompanhando agora, fiquem bem à vontade de compartilharem o vídeo. Cliquem no vídeo que está ao vivo agora, nos 3 pontinhos, compartilhar vídeo. Criar uma sala de vídeo, como estiver aí na configuração, aparecer para vocês, compartilhar ou criar sala de vídeo. Aí vocês vão divulgar de certa forma para os contatos de vocês. Eles vão poder assistir ou não, mas pelo menos teremos uma abrangência maior de contato. É bem legal, fica aí o incentivo desde já. Antes de cantarmos mais um, Nilza, temos já algum oi? Temos já, então, por favor, lê para nós aí que eu não estou, meu celular está em uso ali. Marli Schroeder, boa noite, que belo momento. Que bacana. Lúcia Botter, boa noite, bom estudo. Obrigado. Ronaldo Fogaça, boa noite, congregação Emanuel Capão da Canoa. Boa. Bem-vindos. Neudi Miller, boa noite. Jardim Peperi, congregado. Marlene Putlitz, São Paulo, acho. Boa noite. São Paulo, que bom, bem-vinda. Elaine
Como é que é? Helena, não é Helena? Helena, isso. Helena Fiebe, Boa bairro noite. Peperi. Boa noite. Que bom. Eu sou de São Paulo, um grande abraço a todos vocês. A Dona Maria de Lourdes Lunardi, boa noite, pessoal. Que legal, bacana. Florida Lara Muniz, estou assistindo, parabéns, Deus seja louvado. Muniz, da onde? Não disse. É o pai da menina que vai ser confirmada domingo, a Jesus da Beleza. Sim, bem-vindo. Pires, no caso. É verdade, é isso aí. Agora o sobrenome identifiquei. Seriam esses de momento que aparecem para mim aqui. Tá bom, tá bom. Vamos fazer o seguinte: nós temos uma música indicada, na realidade, em cada culto, e essa foi. Vamos entender uma coisa muito importante. Tem várias coisas relacionadas ao movimento da reforma protestante. Eu tenho dito nos cultos e reafirmo de forma bem simples com vocês: o protestantismo aconteceu antes de 1500, durante a reforma de Lutero 1500 e depois de 1500. O protestar, o questionar problema doutrinário bíblico que aconteceu naquele período até aquele período. Quando Constantino, lá pelo ano 300, deu plena liberdade religiosa aos cristãos, trouxe o cristianismo para dentro da política. A política misturou, embolou tudo, onde inclusive se matava em nome de Deus. Então, houveram questionamentos a partir de líderes da própria igreja, bem como também da sociedade. E o luteranismo tem como líder, padre, monge católico Martinho Lutero. E Martinho Lutero, uma coisa muito importante, ele não inventou nada. Esse que é o interessante. Ele não, dá para usar até o termo redescobriu. O que quer dizer isso? Ele só descobriu, ele não inventou a roda, ele descobriu a roda. Ele achou a roda escondida, estava usando uma roda quadrada e ele descobriu, redescobriu a roda. Por favor, ele não fez a roda. Jesus Cristo, a Bíblia estava pronta. Ela sempre existiu, mas houveram com o passar dos tempos ensinamentos e doutrinas falsas que permearam a igreja, seus líderes, enfim, heresias perigosíssimas, maléficas ao reino de Deus que estava acontecendo. E então este padre, tendo que estudar para poder ser professor de Bíblia, Romanos, Gálatas e outros textos, ele descobre: o justo viverá por fé. Nós não temos que pagar para ter o perdão dos pecados. A frase que se usava na época era: quando a moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Esta era uma frase que se usava naquela época. Então, com a redescoberta da boa nova do perdão dos pecados pela fé em Cristo, nós não fomos libertos, nós somos libertos. Não foi Lutero que nos libertou, é Cristo quem nos libertou morrendo na cruz, e quem nos liberta ainda hoje pela leitura, estudo, conhecimento da palavra de Deus, através da qual o Espírito Santo age em nosso coração, corpo, alma e mente, e nos dá o entendimento que o perdão é um maravilhoso presente de Deus. Todos nós somos perdoados. O salário, eu estava tentando lembrar, desculpa gente, eu estava tentando lembrar o texto de Romanos 13. O salário do pecado é a morte. A Bíblia é clara. Imagina Lutero descobrindo isso, e aí ele descobre que tem uma vírgula ali. Todo ser humano que nasce pecador, e por causa do pecado deveria ser condenado. Até aqui, mas não termina a nossa história aqui. Nós não terminamos na condenação, no sofrimento, na morte, na agonia, na angústia. O que aconteceu? Mas o presente gratuito de Deus, é uma redundância para dar ênfase. Paulo é enfático. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso nós cantamos com ênfase, fé e devoção, o hino 127 do Louvai o Senhor: perdão dos meus pecados, a paz de coração, a vida em alegria nós temos em comunhão com o nosso Deus. E aí vale observar, depois nós vamos fazer uma oração de forma geral, vamos incluir o pedido de perdão, mas ao cantarmos isso,
meditem, pensem no seu coração. Tire um tempo agora para isso. Meu Deus, eu pequei. Meu Deus, me perdoa. Meu Deus, eu acredito no teu perdão através de Jesus. E seja feliz com o perdão de Deus em Cristo. Vamos lá? Ajuda que recebo, devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor. Onde irei a não ser a ti, Senhor? Onde irei a não ser a ti, Senhor? Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida, a não ser a que temos em Cristo. Assim como estamos, vamos fazer oração, pedindo que Deus nos abençoe em mais esse momento de conversar sobre a palavra, a sua palavra. Oramos. Todo-Poderoso e Eterno Deus, obrigado pelo Senhor sempre nos conduzir, amparar e fortalecer na fé verdadeira. Mantém-nos íntegros e fiéis a Ti, mesmo diante das inúmeras tentações às quais estamos sujeitos todos os dias. Livra-nos, livra nossa mente de maus pensamentos, livra nossa alma do pecado, limpa o nosso corpo de todo pecado e maldade cometida através de nós, contra o nosso próximo, contra nós mesmos e diante da Tua presença. E assim, perdoados por Ti, dá-nos a alegria de vivermos. Dá-nos, Senhor, em Ti o motivo e a motivação, em Cristo a certeza de que a vida vale a pena ser vivida, que a vida é um maravilhoso dom, presente que o Senhor nos deu, e que é a Ti que nós nos consagramos todos os dias. Abençoa todos os amigos, familiares que estão enlutados, abençoa todas as pessoas enfermas, abençoa todos aqueles que estão passando por necessidades. Lembramos Dona Lúcia, que está enferma, com problemas de saúde. Olha por ela, olha pela Dona Clenir, que está em tratamento de câncer. Olha, Senhor Deus, por todas as pessoas que estão hospitalizadas. Olha, Senhor Deus, por todas as pessoas que estão com problema diante desta pandemia. Faça, Senhor Deus, com que Tua mão poderosa nos proteja e assim, protegidos, além de irmos no nosso trabalho, além de buscarmos nosso alimento para o dia a dia, além de nos confraternizarmos com nossos amigos e familiares, como muitos estão fazendo, que realmente estejamos na Tua presença, na Tua casa, pois Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou que a Tua casa é e será chamada casa de oração. Então sim, nós queremos e precisamos nos reunir aqui. Aqui estamos em comunhão, aqui estamos seguros, física e espiritualmente, porque nos cuidamos, mantemos distanciamento, mantemos todas as questões necessárias para a nossa proteção e o nosso cuidado. Amado Deus, livra-nos de todos os males que afetam nossos bens, nossa vida, nossa alma e nossa honra. Tudo a Ti nós entregamos neste momento e pedimos a Tua bênção para este encontro. Em Cristo. Amém.
Muito bem. Santa Bíblia, meu prazer? Vamos lá, o 90 do Louvai o Senhor. Santa Bíblia, meu prazer. Que seja o nosso tesouro sempre. Mas um tesouro não para guardar debaixo do travesseiro, viu, Josi? Não estou dizendo que tu faz isso, tá? Mas já deve ter visto uma Bíblia aberta em cima de um bidezinho, de uma... Como é que se chama que fica no meio da sala? Mesa de centro? Mesa de centro. Isto! Mesa de centro. Às vezes a Bíblia está amarela, suja, no Salmo 23. Alguns leem. Mas às vezes a Bíblia está debaixo, está na cabeceira da cama, está na mesa de centro, só aberta para purificar o ambiente. Não, gente. A Bíblia, o conteúdo dela precisa estar em nossos corações. Tenham ela sim na cabeceira, mas leia que seja um versículo à noite. Mas leia, à noite, de manhã, qualquer horário. Esteja aberto na mesa de centro, porque é um maravilhoso testemunho mostrando que nós cremos nessa palavra. Mas dá uma passadinha e dá uma lida, dá uma folhada. Não precisa ler sempre o mesmo texto. Passa, a Bíblia é muito dinâmica. Tem muito ensino para nós nesse livro maravilhoso de Deus. Tudo certo? Cantamos então. É o 90 do Louvai o Senhor. Número 90 do Louvai o Senhor. Vamos só trazer mais algumas saudações ainda. Parece que temos mais algumas pessoas que estão dando seu oi. Reafirmo, quem está chegando agora pode criar ou compartilhar o vídeo. Logo mais já vamos começar o estudo bíblico, criando uma sala de vídeo, compartilhando o vídeo ao vivo que nós estamos agora. Quem quiser também pode dar o seu oi, que nós fazemos, gente, de coração. A gente faz questão de saber quem está acompanhando e a gente compartilha ao vivo. Pode acontecer de alguém escapar, a gente pede desculpa aí, né? Mas nós estamos lendo aqueles que deixam o seu oi, tá? Então, a Clarice Scherer, boa noite. Não está ligado, tem que ligar o microfone. Dona Clarice Scherer, bem-vinda também. Nora Merline Garibaldi, Rio Grande do Sul. Muito bem, olha só. Walter Mauer, boa noite, pastor, Caxias do Sul. Boa noite, Caxias. Pessoal aí do distrito onde eu participei durante 9 anos aproximadamente, fui conselheiro lá. Mas poucos meses. Como é que é? Declinei da função indo para Capão da Canoa. Muito bem. O Delmar José Bock.
Boa noite, estamos assistindo. Que legal, bacana. Então assim, nós temos também, não temos acesso a algumas salas. Quem cria a sala de vídeo aí, se quiser compartilhar também conosco, mas daí tem que entrar no Face da congregação. A gente não tem acesso às salas de vídeo que foram criadas. Só a Nilza tem acesso na sala de vídeo dela aqui para compartilhar, né? Na tua sala tu tem acesso? Ananda, se tiver alguém, não, só compartilhou, tá? Para entrar no estudo bíblico, vamos mais uma canção. Cantar é muito bom. 157, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que nós estamos fazendo agora, buscando a presença de Deus pela palavra dele. Ele se revela, Deus se revela pela Bíblia. É pela Bíblia que Deus fala conosco. Sua mensagem para nós, e nós em oração conversamos com ele. Louvai o Senhor, 157. Yahweh, nosso Senhor, então, nosso princípio. Vamos dar uma olhadinha. Quem tem o Igreja em Grupos, caderno do bem, página 47. Temos só mais 1 ou 2 estudos ainda. Vamos aproveitar este ano. Qualquer coisa a gente faz algum voltado ao Natal, a gente vê aí, tá? Tá na mão? Puxa o microfone para cima, Deise, quem sabe tu está mais fácil aí, enquanto o Maico também depois pode ajudar lendo. Introdução, Deise, vamos por parte ali, e aqui nós trazemos já, como nós prometemos na live passada, no encontro passado, que teríamos assim, alguns pontos relacionados à reforma, propriamente ao luteranismo também, algumas ponderações sobre Lutero, e isso nós queremos trazer, o que Lutero traz, especificamente sobre a justiça humana e a justiça de Cristo. Lembra que eu falei no começo? Justo viverá por fé. Mas que justiça é essa? É uma justiça que eu conquisto, que eu mereço, que eu me garanto? Ou é uma justiça que, vou usar uma palavra bonita, nos foi imputada? O que é isso? Saber, que complicado. Sem mérito, sem dignidade, sem conquista, sem pagamento meu, veio de fora a graça. Deus colocou, por isso é graça, né? É de graça. Deus colocou sobre nós o seu amor, derramou sobre nós o seu Espírito Santo, nos encheu de fé, nos convenceu de que em Cristo somos aceitos e amados por Deus. E agora ficamos na inércia, na inatividade espiritual? De jeito nenhum. Quem crer, vive. Quem crê, mostra pela atitude o que crê. Se eu não vivo como cristão, alguma coisa não está legal
na minha conversão. Presta atenção também nesse termo. Eu citei a frase minha conversão, porque é pessoal, mas quem é convertido, ou ninguém se converte, nós somos convertidos. Essa metanoia, essa transformação, essa mudança de mente, de vida, de atitude, quem proporciona é o Espírito Santo. Presta atenção, Filipenses: Deus efetua em nós tanto querer como realizar de toda boa obra conforme lhe apraz. Se eu quero servir a Deus, é porque o Espírito Santo me convenceu, me transformou. A ação é de Deus e a reação é nossa. Se eu reajo negativamente, dizendo não para as coisas de Deus, é a minha natureza humana se manifestando. Mas se eu digo sim, Senhor, amém, a tudo que o Senhor fez e faz por nós, por mim e por cada um de nós, este sim para Deus é movido pelo Espírito Santo que está agindo em nós. Deus age. Qualquer criança, não importa a idade, se perguntar para uma criança de 2 anos: você acredita em Jesus? E a criança diz: sim, eu acredito. É o Espírito Santo se manifestando naquela criança, porque da natureza dela não vem isso. Isso veio porque os pais, porque a igreja, professor de escola bíblica, avós, de alguma forma levaram a criança até o batismo e depois continuaram ensinando ela os caminhos do Senhor, a palavra de Deus. O Espírito Santo está conseguindo agir. Então não vem com essa conversa que criança não tem Espírito Santo e criança não tem fé. Por favor, por favor. Cristo mesmo diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Quem não recebe o reino de Deus como uma criança, como é que a criança recebe o reino de Deus? Pura, sem pecado, bobagem. Ela recebe na dependência. A criança, ela é pecadora. Só que a criança, mesmo que ela saia de casa, pisou na bola, aconteceu alguma coisa, ela está em perigo, sabe o que ela faz? Mãe! Pai, ela volta correndo para casa, porque ela sabe que ali tem um porto seguro. Então, isso é ser como criança no colo de Jesus, reconhecer que é de Deus que dependemos o tempo todo. E isso Paulo descobriu. Vamos ler logo adiante. Vamos passar logo na introdução dele. Página 47. Filipenses é uma carta de agradecimento que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Filipos, quando estava preso, possivelmente em Roma, por causa do Evangelho. Veja bem, gente, eu nem vou observar muito, porque assim, isso aqui o pastor Lemke Edgar, querido, Porto Alegre, né, ele elaborou, ele fez um apanhado geral que já foi comentado em outros estudos também, sobre a prisão de Paulo e tudo mais, essa carta, né? Então, por favor, segue. É a carta mais afetuosa dentre todas as escritas por Paulo, tendo como tema recorrente a alegria, apesar de todas as provações que ele tinha enfrentado. A igreja de Filipos havia sido fundada por Paulo cerca de 10 anos antes, Atos 16. Ao saber da prisão do apóstolo, esses cristãos fizeram uma campanha de donativos, que foram levados pessoalmente por Epafrodito, um irmão na fé. Esse colaborador quase perdeu a vida em virtude de uma enfermidade. Paulo ficou muito feliz porque Epafrodito recuperou-se e, aproveitando seu retorno, enviou essa carta de agradecimento a esses irmãos. O termo alegria é a nota predominante, aparecendo 17 vezes nesta epístola. Muito bem, observe a alegria, gente. A alegria não é por Paulo estar preso, tá? A alegria não é porque ele apanhava e era espancado. A alegria não é pelo fato dele não ter o que comer às vezes, estar numa prisão fétida. A alegria por 2 motivos: por ele poder compartilhar o Evangelho, ter conseguido levar e ter a perspectiva de levar adiante o Evangelho. Segundo motivo, ele sabia que tinha muitas pessoas que passaram a crer a partir do momento que ouviram a palavra. O Espírito Santo agiu no coração de cada ouvinte, e o Espírito Santo conseguiu criar nesses corações a fé em Jesus Cristo. Gente, isso deixava Paulo
deixou Paulo extremamente feliz. Poderíamos até aqui fazer uma pergunta: e nós hoje? Nós sentimos alegria quando convidamos alguém e essa pessoa vem para a igreja? Devemos sentir alegria. Por mais que alguém retruque, diga não à palavra de Deus, ao nosso convite, jamais desistir, mas sempre motivados pela alegria do Evangelho em nós, explodindo de alegria, cheios desta certeza da salvação em Cristo, da boa nova do perdão. Fala, por isso fala e não te cales, fala a todos que encontrares no teu caminho. Eu acho legal essa música também. Enfim, cantamos no outro encontro, né? Acho que até foi no encontro passado, né? Por favor, Jailson, lê para nós. Como nosso texto base é Filipenses 4:1, vai uma palavra de Lutero. No capítulo 3, ele, Paulo, repudia a justiça humana, desprovida da fé, como é ensinada e observada pelos falsos apóstolos. Coloca a si próprio como exemplo de quem teria vivido magnificamente nesse tipo de justiça, mas agora não dá a mínima para a mesma, em função da justiça de Cristo, uma vez que aquela somente endeusa a barriga e cria inimigos da cruz de Cristo. O perdão de nossa vida é, sem dúvida, a vida de nosso Senhor, detalhada em 2:5-11. Capítulo 2:5-11. Ele nos inspira a sermos persistentes na corrida da fé, com alegria em meio aos sofrimentos e lágrimas. Muito bem. Observem, Paulo está dizendo o seguinte, isso aqui, claro, Lutero interpretando e explicando o que Paulo deixou escrito para nós na Bíblia, né? Então Lutero, ele comenta que a justiça humana é nada. A justiça humana quer dizer, eu consegui me salvar, a metade, uma parte, o Espírito Santo age, o resto eu tenho que agir para garantir a minha salvação. E nós cremos e confessamos que nós vivemos sob a cruz. A gente chama de teologia da cruz. O que quer dizer isso? Cristo sofreu, Cristo fez, Cristo pagou uma vez por todas, plena e perfeitamente para nós. E agora, nós como herdeiros de Cristo, vivemos sob a cruz. O que quer dizer isso? Como cristãos, sim, nós também passamos muitas dificuldades. E pelo mundo afora, Brasil afora, talvez perto de nós ouvimos tantas pessoas dizerem: pare de sofrer, pare de sofrer, venha para a minha igreja que você vai ser liberto, curado e não vai ter mais sofrimento. É isso que a Bíblia ensina? Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso no decorrer aí também. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e como libertos, nós passamos a ser servos, escravos de Cristo, e assim, com Cristo nós morremos para o pecado, lutamos contra o pecado, e aquele que luta contra o pecado, vive na verdade, quer fazer a verdade, fala a verdade, ele é bem aceito pelo mundo? Eu não estou dizendo que os cristãos devem ser amaldiçoados pelo mundo, que a gente deve procurar isso, não, isso acontece naturalmente. Quando você está do lado da verdade, quando a gente ensina, confessa e vive Cristo, a gente acaba mais cedo ou mais tarde, em muitas ou poucas situações, se indispondo, porque a verdade precisa ser dita, crida e confessada. Eu não estou dizendo com estupidez, mas doa quem doer. E aqui Lutero coloca, ele fala de endeusar a barriga. Quando a gente começa a se achar bom, melhor que os outros, eu mereço o céu e a salvação, nós começamos a criar cristãos hipócritas, cristãos que olham apenas para o seu, que frase nós usamos hoje, para o seu umbigo, para o nosso próprio umbigo. E Lutero, ele cita o termo endeusa a barriga.
Quer dizer, a gente desenvolveu uma vaidade espiritual se achando melhor e superior que os outros. Venha para a minha igreja, porque a minha igreja é a única correta, não vai nos outros lugares, porque os outros lugares é tudo do diabo, está tudo errado. Por favor, gente, por favor. Aí se aplica aquela frase, não é o rótulo, não é a denominação que salva. É bem verdade. Foi Cristo quem morreu na cruz e salva. Só tem um detalhe agora. Se não é a igreja que salva e é uma verdade, o rótulo que salva como igreja, fora da igreja não há salvação. Fora de Cristo não há salvação. Futuramente podemos até conversar um pouquinho mais, se alguém quiser entrar em contato direto e conversar sobre isso, bem tranquilo. Fora de Cristo não há salvação. E Deus deu Cristo para a igreja. Tá? Então a igreja é responsável em compartilhar Cristo para todos. Esse é o nosso convite e desafio aí sempre para todos nós. E aí, justamente estamos nessa corrida de levar Cristo para todos. Melhor, vamos começar diferente. Nos cuidarmos espiritualmente, ficarmos firmes na fé. Só que quem crê em Cristo está firme na fé, não fica com isso somente para si. O amor, nós falamos outro dia, o amor é egoísta ou altruísta? Ah, te peguei, tu estava presente hoje, não sei se tu estava naquele encontro. Ego é pensar só no seu umbigo, altruísta é pensar nos outros. A fé não é só para ser vivida de forma egoísta, umbigo, enchendo a pança. A gente deve pensar nos outros. Gente, eu não estou aqui, eu até usei a expressão deve, mas deve que no sentido de acontece automaticamente. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, se cremos em Cristo, cremos no céu, temos a certeza do céu e da salvação eterna, ninguém nos segura. Eu não preciso dizer para vocês têm que falar de Jesus, vocês têm que ser bons cristãos, dar bom exemplo, e vocês têm que vir para a igreja, vocês têm que ofertar, vocês devem ofertar. Não precisa dizer. A gente ensina, a gente conversa, a gente estuda na Bíblia que isso tudo são consequências da fé. E na medida que a gente vai entendendo e compreendendo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai conseguindo agir em nossos corações, os frutos precisam aparecer. Não escondam os frutos, não escondam os frutos, aprendam com a palavra e coloquem a palavra em prática. Por favor, Filipenses 3, 1 a 4, tu não tens a Bíblia? Tens a Bíblia à mão? Não? Por favor, Deise, então me ajuda aí. Eu também estou aqui, mas vamos compartilhar aí. Filipenses, capítulo 3, versículos 1 a 4, primeiramente. Michael, depois, tu leu já? Tu não leu aqui não, tu depois então tu lê para nós. 3, 1 a 4? 3, 1 a 4. Completamente unidos com Cristo. Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. Pois é, gente, no 8º dia Cristo foi circuncidado. Com o batismo de Cristo, a circuncisão de certa forma cai por terra. Aconteceram momentos de circuncisão, depois ainda, né? Batismo e circuncisão, mas a partir do Novo Testamento vale o batismo. E como Jesus foi batizado no 8º dia, a circuncisão tem no lugar do batismo. Eu não estou dizendo com isso que o batismo tem que ser no 8º dia, mas o batismo deve ser sim, o quanto antes, tá? O ministério de Cristo, Cristo começou o seu ministério com o batismo. É pelo batismo que Deus nos adota como seus filhos. Quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Cristo é categórico, conversando com Nicodemos, Filipenses, ou melhor, João, capítulo 3, versículo 5. Então,
Deus nos adota como seus filhos através do batismo. E aqui ele fala, Lutero é filhote, é cria de Paulo, tá? Lutero ele era bem faca na bota. Ele não mandava dizer, ele dizia, ele era bem ríspido nas palavras. A gente que às vezes quer tapar o sol com a peneira. Paulo é claro, ele chama de cachorro os caras que cortam o próprio corpo, e está se referindo à circuncisão, tá? Por favor, Fernanda, lê para nós ali a Bíblia. A Bíblia de Jerusalém comenta que esse texto seria uma carta dentro da própria carta. Nele, o apóstolo retoma um novo desenvolvimento, fato que leva alguns a crer que a passagem 3:1 ao 4:1 foi um bilhete independente. Paulo, de forma irônica, chama os falsos mestres de esses cães, que pervertiam o evangelho, fazendo-o depender de antigas ordenanças, como, por exemplo, a circuncisão. Muito bem, cães, pervertendo o evangelho. Como assim? O apóstolo Paulo chega, se não me engano é Paulo que diz isso. Ainda que um anjo vindo do céu anuncie outro evangelho, além daquele que foi posto na Escritura, por eles, apóstolos, seja anátema, seja maldito de Deus. Claro que não viria nenhum anjo, mas ele está dando ênfase. Mesmo que um anjo do céu viesse e anunciasse outra coisa, além de somente Cristo é Salvador, somente pela graça nós somos aceitos por Deus, seria maldito, anátema, deveria ser excluído. E será que nós temos hoje muitos evangelhos sendo anunciados? Muitos cultos, muitas igrejas estão cantando, louvando o ser humano, não propriamente em seus hinos, não propriamente Deus, colocando o eu, colocando a dignidade como se houvesse mérito no ser humano. E sempre que devemos cantar e louvar e honrar a Deus, colocando o mérito e a dignidade, tudo diante de Deus, nas mãos de Deus. Pensem nisso, sério e profundamente. Gente, Castelo Forte ou Se Aquela Cruz Falasse? Pode ser mais tranquilo. Se Aquela Cruz Falasse, vamos lá então. 31 deixamos o Castelo Forte para sábado que vem. Acompanhe o culto então, no sábado. É o número 31 do Louvar o Senhor. Cantamos, vamos aproveitar um momento aí para te cantar um pouquinho. Depois Nilza vê se tem mais alguém que se manifestou. Então, por favor, logo em seguida pode se compartilhar. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor, de sangue.
Terezinha Cardoso, nos dando um oi, acho que ela é daqui, né? Sim, que legal. A dona Hilda Yant, oi, estou assistindo de maravilha. Maravilha. Minha prima, acho que é. Mãe do Yuri? Maravilha, não, Yuri é Cunhaporã. Como é que é? Hilda Yant? Hilda Yant. Yant, É minha prima. prima do Jailson. O Jailson é neto ou bisneto, tataraneto do fundador da igreja? Uma coisa assim, tataraneto, acho que é. Gente, 116 anos de história, Jailson. Já pensou? Nós temos um herdeiro do fundador da igreja evangélica luterana no interior de São Pedro. Que chique nós somos, né? Já pensou? Olha aí, ó. Que orgulho, né, Jailson? Que bom, cara. E ativo e atuante. Ex-presidente, inclusive, da nossa congregação. Vai lá. Eliane Luiz Laux, boa noite de Cunhataí. Cunhataí. Já ouvi isso, mas aonde? Eliane Rio Luiz Grande? Laux. Bem-vinda. Que show. Cunhataí? Cunhataí é para lá de Cunhaporã. É aqui, Santa Catarina. Pô, que legal. Bacana. A Edel Dering, boa noite. Rio Verde, Mato Grosso do Sul. Mas que legal. Mas estamos atingindo aí vários estados, vários municípios. Sim, tem mais alguém? Noeli Stephens Palman, boa noite, amigos. Sou de Cunhaporã, Santa Catarina. Abraço. Bacana, cara, que legal, que bacana. Muito bem, se tem mais alguém, né? Pode, de repente, até entrar em contato direto aí também no grupo, no Face da igreja. Dá uma olhadinha, Neuza, para cima, para baixo, vê aí se todo mundo foi lembrado. Vamos fazer o seguinte, vamos cantar mais uma? Guia-nos, Jesus, teu caminho é luz. Vacilar nós não queremos, sempre a ti fiéis seremos. Por quê? Porque nós temos um texto especial que queremos ler agora, a partir dos versículos 4 a 11 de Filipenses 3. Filipenses 3, 4 a 11, logo em seguida. Mas primeiramente vamos cantar o hino 175, Guia-nos, Jesus. Vacilados não queremos, sempre a ti fiéis seremos. Toma a mão dos teus, leva-os para os céus. Em apertidor, mostra o teu favor. Quando vem a desventura, o teu filho não murmura. Pelas aflições, vamos às mansões. Quando a provação fere o coração, sob o peso da inclemência, dá-nos sempre paciência, faze-nos fitar o celeste lar. Vem-nos conduzir ao feliz porvir, não nos deixes sem amparo, no caminho agreste amaro, fim da vida aqui, leva-nos a ti. Deise, 4 a 11, por favor, lê para nós. Filipenses capítulo 3, pegue as Bíblias, vamos às Bíblias. Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 11. Vamos acompanhar a leitura deste texto. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada.
No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem valor nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Eu acho fantástico esse texto, e para isso nós vamos adiantar, vamos passar um pouquinho do horário, não faz mal. Compartilhei com os jovens numa live de estudo bíblico que nós fizemos uma pequena ilustração que fala deste texto, onde o apóstolo Paulo resolveu toda a justiça humana, ele resolveu considerar tudo lixo, uma completa perda. Eu não ganho o céu sendo melhor que os outros, eu ganho o céu porque Cristo foi perfeito, e Ele me torna melhor diante da minha natureza humana, diante do que eu fui, diante do que eu sou e diante do que eu fui. Cristo me torna melhor. Eu não me comparo com os outros. O meu ponto de comparação é Cristo, né? Gente, bem simples, uma folha, papel qualquer, né? Mais ou menos um terço da página, dobra para ficar um terço dobrado, dobradura, dobra daí no meio, bem de boa, tranquilo, como se fosse fazer um aviãozinho, e aí pega a ponta aberta em cima e dobra para baixo. Que esqueminha, quem já fez avião, 3 cordas, segura aqui, não vou cortar o dedo, pode ficar tranquilo, em tamanhos, tu viu já? Não, né? Já viu essa também? Quem já conhece, beleza? Só vamos fazer lembrar, 2 cortes, mas 3 tamanhos, cuidado aí. Vamos lá então, segura mais aqui assim, ó, que aqui tem um papelzinho pequeno junto. Vamos ver se vai dar certo, gente, por favor. Consegue? Consegue segurar isso aqui também? Isso. Não está bem reto, depois não vai ficar bem. Segura para nós aqui. Nós vamos fazer rapidinho aqui, por favor. Ali vai ter bota aqui em cima um papelzinho. Nós vamos tentar formar uma palavra aqui, por favor. Nós vamos tentar formar. É muito complicado. Segura na parte de cima aqui assim, ó, que está pronto. Segura lá, com a mão de lá atrás. Deixa eu só ver. Não, é de lá para cá, né? Não, é que eu estou vendo do outro lado. É do lado de cá que tem que ficar esse ali. Tem que dar esse aqui na minha mão. Eu acho que vai... Uma dessas perninhas aqui vai ter que passar para mim. Tu vai conseguir segurar aqui assim? Não, aqui junto. Esse aqui tem que fechar. Tu tem que segurar mais em cima. Daisy, tu consegue chegar um pouquinho mais perto ali, Daisy? Esse aqui tem que formar um O. Não, tu tem que segurar aqui em cima. Aqui em cima, e ainda tem que tentar colocar esse pedacinho. Não, dá pro Michael aqui então. Dá pro Michael. Esse aqui dá para ele. Vamos fazer uma bagunça aqui. Cara, não bota a mão na boca, depois só lava com álcool de gel, tá? Para não dar, nós estamos tocando. Esse aqui tu completa aqui em cima para fechar um O. Me dá o X então. Daisy, tu segura lá atrás esse aqui. Que legal, cara.
Será que deu certo? Ó, eu disse que estava meio torto. Deu um O ali? Deu L lá? Deu. O que formou? Nilza, diz para nós o que formou. Lixo. Lixo. Formou a palavra lixo. Cara, eu acho fantástico. Por isso eu gosto dessa ilustração, cara. Eu acho muito tri, né? Porque ele forma a palavra lixo. Queridos, podem guardar. Guardar não. Vamos reaproveitar esse papel. Vamos fazer o certo. Vamos ser corretos até na live. Principalmente, né? Claro. Agora, tirando o que não presta na vida da gente, Deus eliminando o pecado, eliminando a maldade. O que fica em nossos corações e o que fica em nossas vidas? Olha que espetáculo. Oh, a Nanda está me tirando aqui, que a Nanda já conhece a ilustração, mas eu acho muito show, cara. Fica o formato de uma cruz ainda, né? Parece uma criança boba descobrindo uma coisa. Mas eu acho legal, cara. Então assim, ó, essa é a ênfase do texto que nós lemos agora de uma forma muito resumida, né? Quem tira Cristo, fica só com o que não salva. Gente, a salvação não está no esforço. Pela graça de Deus, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, por isso ninguém pode se orgulhar de tê-la. Então, é presente, é graça. De quem é o mérito? De quem é a obra? Quem é digno de toda honra e louvor? Somente Cristo. Então vamos parar de viver para o nosso umbigo, para o nosso estômago, e tentar trabalhar os outros, exaltando o ser humano. Vem para a igreja porque você é especial, não importa o que você faça. Não, venha para a igreja porque você é pecador, e Jesus precisa perdoar o teu pecado, cara. Sem o perdão você vai para o inferno. Não tem lesco-lesco, não tem era nem beira, é isso aí. Peca e não se arrepende. Gente, qual o pecado Deus não perdoa? Aquele que a gente não entrega para Deus, aquele que a gente não admite, não confessa, não pede o perdão e não quer mudar, não quer parar de fazer o que é errado. Isso é lixo, tem que ser jogado fora. E não temos como nós nos desvencilharmos do pecado. Por isso eu até pedi para vocês entregar o lixo para mim, e eu guardei aqui, tá? Simbolicamente assim, ó, a gente entrega para Deus o nosso pecado. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Em Cristo não havia pecado. Em Cristo não havia pecado. Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Cristo, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Queridos, pense nisso. Vamos dar uma lida no que temos aqui. Michael, tu não leu ainda, né? Por favor. Tu não leu ainda, né? Não, então puxa o microfone. 4:11 ali, aquela partezinha ali. Isso. Está sem som? Espera aí, deixa eu só ver o que houve aqui. Ué, ficou sem som, menino aí. Alô? Agora sim. Paulo faz o resumo de sua vida ao ser modificado por Cristo, de Saulo para Paulo. O que antes lhe era muito precioso, agora ele considerava como lixo. Depois de descrever esta mudança, ele coloca seu objetivo de vida. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Cristo fez por nós. Lê a reflexão ali para nós. Se lhe pedissem para dar um depoimento de transformação que Cristo fez em sua vida, qual seria o seu testemunho? Parem. Tentem ver assim, ó. Teve algum momento, está saindo som, tá, né? Teve algum momento na vida de vocês em que vocês perceberam, nós percebemos nitidamente o despertar da fé, aquele acordar, aquele momento assim, ó, poxa vida, a minha vida tem sentido porque Cristo me transformou. Isso aconteceu com você? Isso aconteceu comigo? Aconteceu com vocês?
Talvez cada um poderia, seria interessante até a gente colocar, e poderíamos conversar longamente sobre isso, né? Quantas e quantas vezes no ensino médio, por algum tempo, eu fiquei sem participar da igreja, depois da instrução, por um bom tempo, infelizmente como toda a galera faz. E entre idas e vindas, de noite a gente trabalhava durante o dia na lavoura, ia na escola e ficava sapeando Cerro Branco, cara, de bicicleta, tinha uma rua, nem quebra-mola não tinha, não adiantava, era tão curtinha, né, estrada de chão, e nós lá mosqueando, conversando até altas horas, e entre idas e vindas, assuntos mais diversos, falávamos também sobre a fé cristã. E eu tenho certeza, não posso identificar, nem sempre é um momento especificamente, mas Deus agiu no meu coração. Trabalhando na prefeitura, um primo me pergunta, ele era meu chefe, claro, né? Cara, o que tu quer ser da vida, velho? Tu quer seguir a carreira aqui? Ou não, eu gostaria de ir para o seminário. Mas por que não vai então? Não tem dinheiro? Não é simples, custa, né? É faculdade, é fora de casa, nunca tinha saído de casa. Mas isso a gente dá um jeito, diz ele. Isso se arruma. Pegou o telefone e alcançou para mim, senão não teria feito. Me lembro como é, hoje. Laércio é o nome dele. Lembro como hoje. Alcançou o telefone. Qual é que é o número? Sabe? Eu sei. Então, ligamos lá e já tinham começado as provas de pré-seleção. Eu disse, poxa, vai perder um ano por causa de 3 dias. Olha o argumento, cara, bem fora da casinha, né? Argumentei com a secretária, daí ela... Não, tem que falar com o diretor, então. O diretor me atendeu. Mas o que tu quer, então? Eu queria ser estudante, eu gostaria de ser pastor. Mas então faz uma mala e vem para cá. Hans Rocha. Hans Rocha, eu não ia dizer o nome, mas tu conheceu ele, tu morou no seminário também, querido, pensa num cara que me deu apoio, né? Já de cara, assim, na ligação mesmo, ele abraçou, né? E ele deve ter, o Espírito Santo deve ter mostrado para ele, vou dar uma chance para esse colono, hein? Deus agiu, cara, isso é maravilhoso, cara, isso é maravilhoso, a gente saber assim, muitos dizem, Deus escreve certo por linhas tortas, só se as linhas tortas forem as nossas, mas Deus escreve certo por linhas precisas e perfeitas. As linhas de Deus são perfeitas, as nossas é que muitas vezes, né, lê o próximo, são tortas, né? Lê o próximo. Paulo diz que pretende tomar parte nos sofrimentos de Cristo, com a esperança de ser ressuscitado da morte para a vida. De que forma esse desprendimento do apóstolo nos ajuda a sermos persistentes na corrida cristã, com alegria, apesar das limitações, sofrimentos e lágrimas? Pois é, Cristo sofreu, ressuscitou, foi crucificado. Pensa num cara que sofreu, carregou todas as dores e dificuldades que não eram dele. Paulo, ele era perseguidor da igreja, mas pensa no que esse cara sofreu como cristão convicto e consagrado. Será que existe algum problema, algum sofrimento, dificuldade, que é desculpa ou motivo para a gente chutar o pau da barraca, parar de vir à igreja, parar de ler a Bíblia, parar de crer em Cristo? De novo, também um hino que eu amo: nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo. Parece uma coisa contraditória, coisas difíceis, situações difíceis, ao invés de afastarem os cristãos da igreja, o cristão convicto acaba aproximando o cristão ainda mais de Deus. Então, as dificuldades não são meios ou formas de nos afastarmos de Deus ou desculpas, muito pelo contrário. As dificuldades, na realidade, são oportunidades que até mesmo Deus está proporcionando como provações para fincar o pé, para nos firmarmos ainda mais no amor e na graça de Deus. Deise, 12 a 14, por favor. Da Bíblia, versículos 12 a 14 de Filipenses 3. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito,
mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Muito bem. Gilson, lê para nós ali, Paulo. Paulo compara a vida cristã a uma corrida, em que não importa o primeiro ou o último lugar. A única coisa que realmente importa é chegar ao alvo, conquistar aquilo para o qual já foi conquistado por Cristo Jesus. Mas para fazer essa corrida e chegar a esse alvo, é preciso observar cuidadosamente algumas recomendações. Nanda, quais são essas recomendações? Primeiro ponto, são 3 recomendações. Quais são? Lê para nós ali. Esquecer aquilo que fica para trás. Paulo certamente queria deixar no passado sua religião farisaica, sobre a qual falou em 3, 4, 5. Mas jamais esqueceu do seu encontro com o Salvador Jesus, que o transformou em apóstolo de Cristo. Muito bem. Eu tenho coisas das quais me envergonho de criança. Pode seguir lendo. Claro que eu tenho. O que a gente faz? Até mesmo indo para o seminário, vivendo a fé cristã, né? Eu tenho que deixar para trás. Paulo, ele não escondeu o fato dele ser perseguidor da igreja. Então, coisas que nos envergonham não devem nos afastar de Cristo, da igreja, do reino de Deus. Muito pelo contrário. Aquilo que nos envergonha, o que a gente deve fazer com isso? Isso ficou para trás. Infelizmente nós cometemos atos, tivemos atitudes que foram contrárias à vontade de Deus. O que fazer com isso? Ficar remoendo? Isso é o que o diabo quer. Porque ele não quer que nós nos arrependamos de fato e de verdade e entreguemos os pecados para Deus. Porque o que Deus faz com o nosso pecado é apagar. Então a minha culpa do erro que eu cometi no passado, todos foram apagados por Cristo. E agora eu devo orar. Se eu prejudiquei alguém, fiz algum mal para alguma pessoa, eu devo orar para aquela pessoa, para que ela possa me perdoar também e estar em paz com Deus. Isso é importante. Fica para trás. Mas para ficar para trás, eu preciso entregar para Deus, pedir desculpa para Deus, pedir perdão. E aí fazer o quê? Ficar com aquilo que marcou a nossa vida, a nossa transformação, a nossa conversão. Quer seja o batismo, quer seja um momento próprio onde tropeçamos de forma horrível, mas o Espírito Santo foi lá e nos pegou e nos trouxe de volta. Isso tem que marcar. Todo arrependimento, toda vez que a gente se arrepende, volta e crê no perdão, o amor, a graça de Deus deve nos motivar para olhar para frente. Avançar então? Avançar para o que está na frente. Confiança muito firme para quem está numa prisão. Ele continuava com a perspectiva de levar o Evangelho aos gentios, como escreveu aos Coríntios. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Veja bem, ele tinha certeza disso, mas ele queria de todos os modos salvar alguns, por escrita. Ele preso, ele tinha todos os motivos para entrar em depressão. E o que na prisão ele fazia? Pensava numa forma, da melhor forma, como ele poderia levar o Evangelho para os que estavam ali e para os de fora também, através dos seus escritos. Então, se cair, aproveita a queda. Surgiu um pepino complicado para resolver, Jesus. Na família, no trabalho, onde for, no jogo de bola, faz uma salada, velho. Mas surgiu um abacaxi espinhento no serviço. Descasca, faz um suco da casca, lava um pouquinho, e do ingrediente interno ainda faz uma sobremesa. Só de pensar na sobremesa de abacaxi dá água na boca. Não deu? Não gosta de comer em mim? Não? Mas dá um limão assim, espremendo um limão bem gostoso, azedo, né? Pensa numa limonada gostosa que dá. Não estou nem falando da caipirinha, né?
Olha o Michael se assanhando aqui, ó. Foi só falar. É bagual, né? Quem disse que está errado? Gente, nós é que às vezes focamos no problema, na dificuldade, no defeito, no pecado, no erro. Foca em Cristo e através de Cristo no conserto, perdão e a vida que segue. Enfim, correr direto para a linha de chegada, Nando. Vamos correr. Correr direto para a linha de chegada. Assim como o atleta trata seu corpo com disciplina, treinamento e foco, o cristão trata sua vida cristã com disciplina, atitudes e foco, sem perder de vista a linha de chegada. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Disciplina, atitude, foco, atitude, gente. Disciplina quer dizer organizar a vida da gente para fazer a vontade de Deus, organizar-se para ter a presença no culto. Ah, se der eu vou, se Deus quiser eu vou na igreja, por favor. Terceiro mandamento, santificarás o dia de descanso. Deus quer que você vá. Você não vai só se acontecer alguma coisa, motivo de força maior, realmente, eu sempre digo que é caso de morte, porque em caso de vida, nós vamos, eu vou, a não ser que aconteça alguma coisa, mas estou me programando para ir. Isso é determinação, é disciplina nossa, eu vou, é mudança de postura, de atitude, e aí ter o foco, realmente, propósito, da melhor forma, viver a fé diante de Deus e diante do nosso próximo. Muito bem, conseguiríamos colocar esses 3 pontos em prática, gente? Esquecer aquilo que ficou para trás, avançar para o que está na nossa frente e correr para o céu, para a linha de chegada. Conseguimos fazer isso? Todos nós somos incentivados a vivermos isso na nossa prática, no dia a dia. Lutem, tá? Michael, o segundo ponto, como vocês entendem essas palavras do apóstolo? Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. É complicado, né? Paulo é um filósofo maravilhoso, né? Mas enfim, ele tenta colocar da melhor forma possível. Não fomos nós que conquistamos o céu, a salvação, a vida eterna, a paz que temos agora, o perdão, tudo que temos e somos com Cristo. Foi Cristo que conquistou para nós, mas Ele tendo conquistado para nós, eu devo lutar para permanecer com o que Deus nos deu. Não perder o alvo, não perder o foco, o objetivo, aquilo para o qual nós fomos conquistados. Então Jesus conquistou isso para nós, não fui eu que conquistei. Do outro lado, lê para nós primeiro, Daisy, versículos 3, 17 ao 4:1 da Bíblia. Então, capítulo 3, 17, versículos 4 a 1. Se quiser ler depois em comentário para nós, mãe. 17. 3, 17. Tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Desculpe, estou em Colossenses. Só um pouquinho, lê do 15 em diante, até o 4:1. Mas eu também pulou alguns versículos, vamos fazer a leitura direta, tá? 15 em diante, por favor. Todos nós somos espiritualmente maduros, todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Mas olha que espetáculo. Deus vai tornar as coisas claras. Tem muitas coisas que a gente não entende, não compreende. Como é que acontece um negócio desse? Como é que acontece isso? Te mantém firme na palavra. O Espírito Santo, com o decorrer do tempo, vai clarear as coisas. Às vezes acontece da gente ler um texto, a gente meditar sobre algo num culto, no estudo bíblico, a gente pensar assim, mas que proveito tem isso para mim? Às vezes a gente lê a Bíblia e lê um texto da Bíblia, as genealogias do Antigo Testamento, um exemplo só, e a gente pensa assim, cara, mas para que isso? E aí vem Mateus e começa com as genealogias, para mostrar que toda a galera do Antigo Testamento viveu confiando na promessa do Messias e que Cristo é esse Messias. Começa a fazer sentido. Então, não lê a Bíblia como um livro que não faz sentido, mas leia a Bíblia que em Cristo tem o seu centro, o seu sentido.
E aí fica mais claro, fica bem mais fácil de compreender tudo. Deus esclarece, isso é maravilhoso. Segue. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isto muitas vezes e agora repito, chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Do 4:1. Versículo 1. Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Sentir orgulho. O pastor não fala, o pastor aqui da congregação tinha que falar mais isso, né? Sentir orgulho da Nanda que vem tocar o ukulele, cara. Sentir orgulho de vocês que tocam, que acompanham, que ajudam, que mesmo nos bastidores. Sentir orgulho de todos que estão assistindo. A gente não fala sobre isso, a gente fica meio encabulado até, né? Sem jeito. Até mesmo porque a minha educação não foi nesse sentido de expressar muitos sentimentos. Quando aqui nem tanto, é um pouquinho diferente, mas quando eu cheguei em Capão da Canoa, o pastor anterior que estava lá, ele abraçava todo mundo. Nossa, é muito bom, cara, muito show. E a primeira coisa que eu fiz, até porque eu tinha quase 1 metro a mais que boa parte do povo de lá, né? Pense grandão, cara, abraçar, tinha que me abaixar. E eu vinha de uma outra realidade. Nova Petrópolis era diferente. Aí eu disse para o pessoal, até num culto, gente, se eu não abraçar vocês, não estranhem, é o meu jeito de ser, mas não quer dizer que eu não amo vocês, tá? Então às vezes a gente não expressa devidamente e claramente e abertamente quando deveria dizer, bom te ver. É bom a gente estar junto, a gente mostrar que tem amor, tem carinho uns pelos outros, especialmente o pastor por vocês, tá? Por ti também, já que tu está aqui nas costas. Lê para nós aí, Michael. Lê para nós e vamos para os finalmente. Paulo coloca-se como exemplo de vida cristã a ser imitado. Em meio às dificuldades, tentações impostas pelos inimigos da cruz de Cristo e aflições da vida, nós somos levados a olhar para a frente e não perder de vista a pátria celeste. Versículo 20. A caminhada é na cruz, mas por causa de Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Nessa perspectiva, somos estimulados a permanecer firmes no Senhor. Muito bem. A caminhada é na cruz. A caminhada é em meio às dificuldades. No mundo vocês vão passar por aflições, vocês vão sofrer, disse Jesus em Lucas, se eu não me engano. Mas, coragem, tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. E Paulo, então, mais adiante, ele afirma, com Cristo nós somos mais que vencedores. Mas, observem bem, tem muitos, como comentei antes, que a gente chama da teologia da glória. Afirma ser o que é mal é bom e o bom é mal. O teólogo da cruz diz que as coisas são como elas são, tá? Então observe bem isso. Existem doutrinas que tentam distorcer as coisas. Mas não é tão... Hoje, em alguns casos, as pessoas estão evitando falar de pecado. Gente, imagina apontar que alguém é pecador, dizer que alguém fez uma coisa errada, tentar chamar a atenção, dizer que adultério é pecado, dizer que roubar, enganar os outros, passar perna nos outros é pecado, dizer que fazer fofoca, falar mal dos outros, parente, inimigo, amigo, não importa quem seja, fazer fofoca é pecado, não ir no culto é pecado, gente. A gente não ouve pouco falar sobre isso. Gente, não podemos fugir do pecado. É pecado desobedecer a qualquer um dos mandamentos.
e traz consequências. Faz misericórdia, Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e seguem a sua vontade, porque Deus abençoa quem segue a sua orientação. Mas Deus faz misericórdia até um ponto. Ali diz 3ª, 4ª geração, quer dizer, por um tempo. Deus abençoa até quem é mau. Deus faz chover sobre bons e maus. Parece que Lutero, é um escrito de Lutero, né? Deus faz chover sobre bons e maus, mas Deus quer que os bons reconheçam que a chuva é bem sobre Deus e louvem a Deus por isso. E os maus, Deus quer que parem da sua maldade e venham adorar a Deus também. Por isso Deus abençoa até os maus. Não faz, não é juiz, julgador, pune todos os pecadores. Às vezes a gente quer, por que Deus não mata o estuprador, o assassino? Se Deus punir todos os pecadores, Ele deveria indistintamente punir a gente também. Mas, como Deus teve misericórdia de nós pecadores e nos ajudou a crer em Cristo, agora nós cristãos somos convidados a também ajudarmos aquele que ainda não conhece e não crê em Cristo, a vir a conhecer e também a crer, receber a palavra, receber o Espírito Santo, para que através destes meios da graça, aquele que ainda está longe de Cristo seja convertido pelo Espírito Santo. E assim, nós que somos alegres por termos Cristo, nos alegremos com aqueles que ainda não têm. Sejam felizes, sejamos alegres por podermos levar Cristo a todas as pessoas. Como herdeiros da reforma cristã luterana, nós temos o privilégio, a oportunidade de poder compartilhar esse momento com vocês, desta forma, neste conteúdo, com essa palavra. Vamos fazer o seguinte, vamos cantar uma antes de encerrar, porque aí vocês escolhem. Vamos cantar uma de Lutero? Vamos deixar aquele erguei-vos, ergue seu estandarte, nós queríamos cantar também, mas não vai dar para cantar todos. Vamos deixar esse um hino de Natal, será que conseguimos? Eu venho desde os altos céus. Antes, enquanto estão ajeitando, gente, é Natal. Bom, eu canto o hino de Natal até junho e de junho em diante. Então, para mim é Natal o ano todo, cara. E assim, ó, Nilza, tivemos mais algum, daí nós encerramos agora. Por favor, de onde nós temos mais algum alô ainda para encerrarmos esta parte? Noêmia Lucila Scherer, boa noite, obrigado, pastor. Querida, boa noite, tamo junto, tá? Janete Becker, boa noite. Osni Kleiner, boa noite a todos. Secretário da congregação. O Neudicir Portalupe, boa noite. Boa noite. Nair Keller, boa noite. São esses. Muito bem, hein? Keller, né? Eu tenho Keller, eu tenho uma outra família também, é Keller aqui na igreja, né? São parentes, será? Vou ter que conhecer aí, cara. Vai confirmar. São 2 meninas, gêmeas inclusive. Vão confirmar esse fim de semana, esse sábado. Falando em confirmação, e sábado, antes de concluir, aos membros aqui da nossa congregação, vale o que coloquei no início, venham para o culto da tarde. Nós temos 2 cultos neste sábado à tarde, então às 15 horas, pois o culto das 19 horas já está com a sua lotação máxima, né? Então nós precisamos nos organizar para não infringirmos as leis aí também diante da pandemia. Apesar de estarmos numa cidade, numa localidade com relativa segurança, mas infelizmente temos pessoas que estão passando por essa situação, essa realidade de Covid aí na nossa volta também. Queridos, continuem cuidando, continuem se cuidando, tá? 4 estrofes, pode ser? Tem 7, né? É o número 19, acho que é. Não, 15 estrofes. Aí tem 15, só 15 estrofes. Não vamos cantar tudo ele não, gente. Queridos, que bom que vocês viram. 4 ou 5? 5 ou 4? 4? 4 tá bom. 4 tá bom. 4 estrofes cantamos então. É um hino de Lutero. Deixa eu só colocar uma coisinha aqui.
O hino foi publicado em 1535. A causa da composição são os próprios filhos do reformador. Neste hino, Lutero dramatiza o Evangelho de Natal para os seus filhos. Nós tínhamos que usar isso aí também no programa de Natal. Enfim, vamos cantar as 4 primeiras estrofes. Então, eu venho desde os altos céus. É o 19. Eu venho desde os altos céus, excelsa nova proclamar, mensagem linda de meu Deus, e em a todos anunciar. Jesus menino vos nasceu, de humilde virgem em Belém. Com ele Deus ao mundo deu sublime dom e eterno bem. Jesus, o Cristo, Deus Senhor, de todo mal vos livrará. Quer ver o nosso Salvador e vossas culpas pagará. Trazei a salvação, verás que o Pai nos preparou e deu, assim conosco a eterna paz, tereis agora e lá no céu. Terminou no céu, muito show. Fernanda, lê a oração para nós e em conjunto oramos a benção. Todos que quiserem acompanhar depois também com a benção, por favor, vamos orar. Senhor, amado Pai Celeste, embora vivemos no domínio da morte e ela ainda tenha que ser derrotada, nossa vida está garantida em Suas mãos, pois Tu és o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Provaste isso na ressurreição de teu amado Filho Jesus, que nos libertou da morte e do poder do diabo. Dá-nos rica medida do Teu Espírito Santo, para que Ele fortaleça nossa fé e nos permita viver com a alegria da salvação, mesmo em meio ao sofrimento, lágrimas e limitações. Guarda-nos sob Tua proteção, para permanecermos desse modo firmes no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem. Meu Senhor, Tu me deste. Tranquilo? Pode ser? Ainda este para concluirmos? Depois finalizamos então. Mais uma canção. Entregamos algumas folhas. O hino composto em 2016 para os festejos dos 500 anos da Reforma Luterana. Tem então letra Paulo Winterle e arranjo, música, de Paulo Winterle também. E assim nós estamos incorporando este hino no nosso inário. Vamos lá. Meu Senhor, Tu me deste por graça e amor, minha vida, meus dons, meu sustento e louvor. Sei que Cristo verdade é Teu Filho aqui. Como posso calar, como não te sentir?
Jailson, dá o teu boa noite, já que demos um oi, né? Boa noite, um bom fim de noite a todos. Que Deus os abençoe. Boa noite, foi muito bom estar aqui. Ah, tá bom, tá valendo também boa noite assim, né? Boa noite, pessoal. Compartilhem aí. Boa, podem, né? Nilza, teu boa noite também, já que está nos bastidores. Boa noite a todos. Queridos, Deus abençoe e guarde a todos em Cristo, bom estarmos juntos. Não marcamos hoje a data, acabei não vendo, mas divulgaremos aí no Face da congregação, bem como no Face, no meu particular, e também vou publicar este vídeo no nosso YouTube. Quem quer pode se inscrever lá também. Congregação Paz SMO, só digitar lá no YouTube que vai aparecer a nossa congregação. Fique à vontade. Deus abençoe, bom estarmos juntos. Boa noite.